Oi meninos, tudo bem? Então, foram bem de feriado, aproveitaram para descansar. E agora tá na hora de botar a vida em dia, porque nós estamos chegando no final do bimestre, certo? Bom, essa semana nós vamos nos dedicar mais à ortografia, isso é, orto quer dizer certo, grafia escrita certa das palavras. Então, o primeiro exercício de vocês, que dessa semana, começa com um poema. O poema do Leminski, chama-se O que quer dizer, tá? Então, esse poema vocês vão ler e redescobrir, porque vocês têm certeza que já sabem disso, que existem na língua portuguesa, e é uma das grandes dificuldades da nossa língua, a gente escrever o mesmo som com letras diferentes. O Z, por exemplo, ele pode ter som de... o X pode ter som de Z, exemplo, exército, pode ter som de X mesmo, né? De chicote, que é com CH, mas xícara, que é com X. Então, é isso que ele vai... Nós vamos ler o poema e depois nós vamos responder. Então, presta atenção. O poema diz assim: o que quer dizer? O que quer dizer diz, não fica fazendo o que um dia eu sempre fiz. Não fica só querendo, coisa que nunca quis. O que quer dizer diz, só se dizendo num outro que um dia se disse. Um dia vai ser feliz. Então, Leminski, ele era um poeta e era tradutor também. E ele fez esse poema para o Haroldo de Campos. Ele dedicou esse poema a Haroldo de Campos, que também era um tradutor. E aí a primeira pergunta, a letra A, fala: explique por que o primeiro verso, cada linha de um poema, cada linha é um verso, certo? Então, ele pede para perguntar, explique por que o primeiro verso sugere a facilidade de Campos, que para quem ele dedicou o poema, o Leminski dedicou para o Haroldo de Campos, em realizar um trabalho de tradução. Ora, o que ele diz no primeiro verso? O que quer dizer, diz. O que ele quis dizer com isso? Que o Haroldo, ao ler, vai entender perfeitamente o que ele quis dizer. Porque, segundo o poema, ele consegue dizer o que quer. Outras palavras, ele encontra uma maneira adequada de se expressar, e isso facilita ao amigo ler o poema, certo? Depois, na segunda pergunta, na letra B, ele fala: o eu lírico sugere ter a mesma facilidade? Não, ele não sugere ter a mesma facilidade, certo? Depois, quantos versos e quantas estrofes compõem o poema? Então, aí eu não vou responder, mas vou te dar a dica que você já sabe, aliás. Cada linha do poema é um verso. Então, você vai contar quantas linhas tem o poema, é o número de versos. Se entre essas linhas houver algum espaço maior, então eu teria primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quando eu tenho um conjunto de versos separado por um espaço maior. Se não tiver, se for direto, um embaixo do outro, sem um maior espaço, eu digo que ele tem apenas uma estrofe, certo? Bom, depois ele pergunta assim: o poema construiu
rima com o termo diz, fiz, feliz. Lembrando que rima é quando tem um som ou igual, que é a rima perfeita, ou muito parecido. Então, diz, fiz, feliz rimam porque eles todos têm is, certo? E aí ele pergunta, a palavra quis, que não é com Z, porque reparem, diz, fiz e feliz é com Z, mas quis é com S. Porém, se você só falar sem escrever, você vai ver que quis, diz, fiz, feliz, tudo tem o mesmo som, certo? Então ele pergunta que a palavra quis rima com essas palavras? É óbvio que sim. Por quê? Porque embora ela seja escrita com S e não com Z no final, como as outras, o som é igual, certo? Bom, e a última pergunta é: cite outras duas palavras que rimam. Aí vocês vão procurar no poema duas palavrinhas que tenham a terminação igual e colocar aí, tá? Bom, depois disso vem um boxezinho que fala assim, ó. Como você percebeu, as letras S e Z podem, em algumas palavras, ter o mesmo som. Ou não. Às vezes elas têm o mesmo som, às vezes elas não têm. Por exemplo, vou dar um exemplo. Casa, asa, que são com S, tem um som de Z, certo? É isso que ele está querendo falar aqui. Então, isso também pode acontecer com a letra X. A letra X ela pode ter vários sons, pode ser o som de CH, de X, né? Xixi, chato, né? Chuchu, com CH. Você vê que todos esses sons, tanto do X quanto do CH, xixi. Mas ele também pode ter som de Z, por exemplo, você pode falar exército e não escreve com Z, escreve com X, tá? Então ele fala aqui, pronuncia a palavra casa, azar e exato. Reparem, casa, za, azar, za, exato, za. Mas na hora de escrever, casa com S, né? O outro que é azar é com Z e exato é com X. Então, isso aí, o que ele está querendo que você note? Que na nossa língua, o mesmo fonema é o som, pode ser representado por letras diferentes. E por hoje é só.